Paz e bem, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parra Oficial, um canal de reflexão bíblica, de estudo detalhado do Evangelho proposto pela nossa igreja para a liturgia dominical. Se é a primeira vez que você vem aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo, faça sua inscrição. Este canal foi criado exatamente para você que deseja, como católico, conhecer, por meio de uma linguagem catequética, pastoral, a riqueza da palavra de Deus. E eu tenho consciência que muitos católicos às vezes desejam encontrar um canal, uma oportunidade desse tipo e não tem. Por isso nós criamos o canal a pedido de algumas pessoas e temos crescido, vamos chegar aí a 7.000 inscritos, tantas pessoas que colocam aqui nos comentários agradecendo que têm feito essa experiência juntamente comigo. E é um prazer, de fato, estar aqui, destinar uma parte do meu tempo, eu que estou aqui em Roma fazendo doutorado na área de teologia bíblica, destinar essa parte desse tempo para estar com você aqui por meio das redes sociais, não é? Preparar essa reflexão, poder partilhar e aprender também, porque nós eternamente aprendemos sobre a palavra de Deus, jamais podemos esgotá-la com toda a nossa capacidade. A palavra sempre nos surpreende, a gente também amadurece, reflete. Então existe um processo que a gente fala sempre para o pessoal que queira estudar a palavra de Deus, um processo de ruminação. É preciso ler 1, 2, 3 vezes, meditar, escrever no caderno, voltar durante a semana. Esse processo você tem que fazer. Se é a primeira vez que você está vendo aqui, então comece a fazer isso. No meio do nosso canal, tem um caderno, leia o evangelho que nós vamos colocar aqui embaixo, escreva uma palavra que mais chamou a atenção, traga para a sua vida. A nossa parte aqui é só fazer o primeiro passo, que é apresentar o que a palavra diz. Depois você vai trazer para a sua vida o que a palavra diz para mim, o que a palavra faz dizer para Deus, a minha oração. Aí é com você, nós apenas damos o pontapé inicial para que você comece a trilhar esse processo. Então, se inscreva, compartilhe o canal com pessoas que são responsáveis pela reflexão bíblica na sua comunidade, os pequenos círculos bíblicos, ministros da palavra, outras pessoas que de fato queiram saborear mais a palavra de Deus. É importante que você sempre se prepare com essa nossa reflexão antes de ir à missa, porque quando você for à missa, claro, tem as outras leituras, a gente não as comenta aqui por causa do tema da internet, você vai ver que você vai participar muito mais ativamente, vai entender a proposta litúrgica da igreja. Vamos lá então juntos? Você está animado? Espero que sim. Vamos lá juntos nesse momento. Então nós estamos no 5º domingo da Quaresma e desde o 3º domingo nós fizemos uma espécie de uma caminhada. Eu vou sintetizar aqui porque às vezes a gente participa da missa domingo após domingo e poucos são aqueles que nos apresentam essa caminhada, essa síntese. Eu, quando era pároco, gostava muito de apresentar para o povo como que a caminhada litúrgica, a escolha dos evangelhos nos aponta para uma espécie de pedagogia litúrgica, como dizia o meu grande amigo professor Dr. Serginho Vale. Vocês vão lembrar que no 3º domingo da Quaresma, há 2 semanas, nós refletimos sobre Lucas capítulo 13, e lá Jesus nos mostrava sobre a necessidade do arrependimento. Nós deveríamos nos arrepender, e ao mesmo tempo a imagem da figueira, daquele que é uma espécie de vinhateiro, porque a figueira está no meio de uma vinha, pede um tempo a mais para cuidar, para adubar, para fazer uma cerca ao redor, para ver se essa figueira, pudesse de fato frutificar. Então, no 3º domingo da Quaresma, nós somos chamados o quê? A atitude de um arrependimento e ao reconhecimento da paciência e do cuidado divino para com seus filhos. Lucas capítulo 13. Domingo passado, nós escutamos a parábola do Pai misericordioso e Jesus que estava diante de 2 grupos, o grupo dos publicanos e pecadores, que se aproximava de Jesus para o escutar, e o grupo dos fariseus e escribas, que murmuravam contra a prática e a proposta de uma imagem misericordiosa de Deus. Então, semana passada nós fizemos a experiência do retorno. Então, se no 3º domingo da Quaresma, o arrependimento, que me leva a fazer a experiência do retorno e aí a me encontrar com a misericórdia do Pai. Seja se estou fora da igreja, como filho pródigo, não é? Ou dentro da comunidade como filho mais velho, todos nós precisamos dessa misericórdia divina. E agora no 5º domingo nós vamos fazer a experiência de quê? De uma mudança de comportamento diante dos outros pecadores. Olha, se eu sou um pecador, me arrependi, fui salvo pela misericórdia, pelo abraço do Pai, então a minha atitude diante dos outros pecadores ela tem que ser diferente. Não é? Uma pessoa que experimentou a misericórdia, ela também se torna misericordiosa com os demais. Tudo isso dentro das leituras, por exemplo, vocês vão ver, entre o 4º e o 5º domingo da Quaresma, entre o domingo passado e este domingo, nós temos a repetição de um grupo,
que é o grupo de quem? O grupo dos escribas e fariseus, que vão aparecer no evangelho de hoje, mas hoje vai ser João capítulo 8. Por isso que esse evangelho é uma dos links com a liturgia, além desses aí que eu já apresentei, é esse também. Dentro das leituras propostas para este domingo, que eu não vou abordar todas, tem uma temática teológica por trás que a gente percebe. Por exemplo, na primeira leitura é a experiência do exílio que o povo faz, está longe da terra, perdeu tudo, está lá na Babilônia, e Deus promete ao povo que a sorte do povo iria mudar, que Deus iria constituir novamente o povo, que não era para olhar para fatos antigos, mas para olhar para as coisas novas que Deus reserva para o povo, para o seu povo amado. Ou seja, não olhar para os fatos antigos, não olhar para o passado, mas olhar para a graça futura que nos será oferecida. Depois do Salmo nós vimos como que essa experiência ela foi concretizada na vida do povo, que o povo canta o Salmo Maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria, quer dizer, o povo que semeou entre lágrimas agora colhe entre alegria. A sorte do povo que foi mudada, houve uma reviravolta no Salmo 125, 126. Em Filipenses também nós temos essa mesma dinâmica. Paulo fala um pouco da vida passada dele, antes de ter encontrado Cristo, que quando encontrou Cristo considerou tudo perda, lixo, diante desse encontro pessoal com Cristo, ele que já foi conquistado por Cristo, mas ainda resta algo, resta para o futuro. Então veja, o passado e o futuro, quer dizer, a vida às vezes antes de Cristo e depois de Cristo. E a mesma coisa também no Evangelho, nós veremos com a realidade da mulher pecadora, ou seja, o exílio aqui, ou a experiência passada, se torna o símbolo do pecado, do não conhecimento de Cristo, e o futuro, a terra, o retorno à terra, o futuro estar com Cristo, viver uma vida nova, o momento da graça, da grande mudança. É uma experiência de morte e ressurreição. Então a gente vê exatamente esses links dentro das leituras. Então nós não trabalhamos todas as leituras, mas você pode perceber então tanto o link do terceiro ao quinto domingo da quaresma, como também internamente na proposta da liturgia de hoje. Agora vamos para o Evangelho. Depois dessa grande introdução de quase 7 minutos, agora mais ou menos 20 minutos, nós vamos falar agora sobre o Evangelho do dia. Você pode perguntar, mas Padre Alisson, nós não estamos no ano C dedicado ao Evangelho de Lucas? Sim, estamos, certo? Nota 10 você tirou agora. Aí você pode fazer a outra pergunta. Então, por que nós vamos escutar o Evangelho de João? Este quinto domingo da quaresma, João 8, de 1 a 8. Deixa eu só confirmar aqui nas nossas anotações. Isso. Aliás, não de 1 a 8, de 1 a 11, perdão. Então, por que nós vamos escutar o Evangelho de João? Tem um motivo, inclusive um motivo exegético de estudo bíblico. Eu vou dar esse adendo, mas isso que não é fundamental para a reflexão dentro da missa, seria mais um estudo pessoal. Esse texto de João, do praticamente capítulo 7, 53 até 8, 11, originalmente não fazia parte do Evangelho de João. Como que nós sabemos isso? Nós temos vários manuscritos, pergaminhos dos primeiros séculos, que são cópias, nós não temos o Evangelho original. Nós temos cópias de cópias, por isso existe uma área da exegese chamada crítica textual para comparar esses manuscritos. E que essa parte não consta, né? Nós temos vários, importantes inclusive, se a gente fosse fazer uma aula de estudo bíblico. Depois, a partir do século III, século IV, esse texto aparece dentro do Evangelho de João, que foi o Evangelho depois considerado canônico pela Igreja. Como explicar que esse texto não estava nos outros, está depois nas versões a partir do século III, século IV? Então, aí vai ter várias explicações. Uma delas, por exemplo, é que esse texto, originalmente, uma delas, né, tem outras hipóteses, fazia parte do Evangelho de Lucas. No capítulo, depois que você pegar o capítulo 21, versículo 38, e pegar esse Evangelho de hoje e colocar ali, você vai ver que perfeitamente é possível estar ali. Então, você tenta explicar o porquê, como surgiu esse texto. Outros vão falar que esse texto, por exemplo, é do século II, que ele surgiu para justificar contra uma prática muito rigorista da igreja no século II. Por que aconteceu? Quando a igreja era uma comunidade pequena, então era mais fácil você ter a questão do testemunho, do controle. Então, começou a crescer muito o número de cristãos, e o crescimento quantitativo não representou um crescimento qualitativo. Então, houve vozes no século II de pensadores, teólogos, de serem mais rigoristas, né, mais implacáveis com certos pecados. Por exemplo, tinha 3 pecados, praticamente, que não eram perdoados depois do batismo. Se você cometesse pecados, você era expulso da comunidade, não podia participar, geralmente. Talvez tenha algumas exceções em alguns contextos, que era o pecado de você negar a fé, apostasia diante das autoridades públicas, né? Depois, o homicídio, você matar alguém, e o pecado de adultério.
Então havia pessoas que adotavam uma prática mais rigorista na igreja, e por outro lado você tem documentos que falam que o bispo deveria se assemelhar a Jesus. Então veja, um texto desse tipo que nós vamos escutar hoje é um texto que os rigoristas da época, talvez do século II, não gostariam muito, talvez isso justifique, talvez, porque esse texto surge nessa época, ou surgiu antes, depois foi tirado de Lucas, voltou em João. Então tem várias teorias aqui, nós não vamos entrar aqui em teorias exegéticas, mas o importante é você saber que existe essa realidade. Então é um texto que está no Evangelho de João, mas tem um sabor que a gente fala sinótico. O que é o sinótico? Mateus, Marcos e Lucas. Tem uma linguagem muito próxima de Lucas, então na escolha litúrgica se coloca esse texto, porque a sua linguagem, os personagens, é um modo muito parecido como Lucas conta as suas realidades, e além do mais, dá toda essa trilogia que eu coloquei para mostrar a dimensão da misericórdia. Então é por isso que esse texto é um dos motivos pelos quais esse texto entrou aqui. Agora vamos ler então o texto, eu vou ler o texto como um todo, depois eu vou estar explicando como me sugeriram, então o texto hoje é pequeno. Diz assim o texto, olha, você pode ler comigo aí, está na descrição. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos então analisar esse texto que talvez muitos de vocês conhecem e vamos tentar apresentar alguma coisa nova aqui para vocês. Primeiro, vamos olhar, a gente tem que prestar atenção no Evangelho. Vamos olhar qual que é, veja, naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras, isso aqui quando Jesus estava em Jerusalém, de fato nos Evangelhos sinóticos, isso era uma constante, Jesus que vai do Monte das Oliveiras, que está exatamente de frente para o templo, quando a gente vai em Jerusalém a gente vê isso aí, e ele... Fala o texto, de madrugada voltou de novo, então não é bem de madrugada, é de manhã logo cedo, tá? Então aqui a tradução não está bem correta, é logo de manhãzinha que Jesus vai ao templo. Interessante que do ponto de vista da simbologia, tem várias tradições judaicas intertestamentárias, antes do Novo Testamento, que apresenta exatamente o sol que nasce ali perto do Monte das Oliveiras, que ilumina o templo. Então é como se Jesus, que é a luz dos homens, inclusive depois isso vai ser usado dentro do Evangelho de João também, na sua redação original, ilumina. Então Jesus vai ao templo para fazer o quê? Para ser a luz, para encontrar as pessoas que estão naquele momento. O templo que é considerado o lugar da própria presença de Deus, da glória de Deus no meio de Israel. E é interessante observar a atitude de Jesus. Jesus está sentado. Vamos olhar então a posição sentada. A posição sentada é a posição de mestre, é quem ensina. Então Jesus, que está ensinando sobre a realidade do reino, ele que é mestre, ele que é juiz, ele que é um verdadeiro rabi, alguém que é experimentado nas coisas da Escritura. E veja, Jesus começou a ensiná-los, porque a principal atividade de Jesus, nós vimos isso inclusive no Evangelho de Lucas, era ensinar. Ele ensinava e proclamava o reino de Deus. Algo que nós estamos fazendo aqui e algo que a igreja precisa redescobrir, que é a pregação da palavra de Deus, o ensino catequético, ajudar as pessoas a conhecer profundamente a verdadeira face de Jesus, porque o nosso povo perece muitas vezes por falta de conhecimento real, às vezes tem um conhecimento superficial da dimensão da palavra de Deus. Então a gente está com esse panorama, as pessoas se aproximam de Jesus, querem escutar, querem ouvi-lo, e logo cedo de manhã, quer dizer, Jesus que é a luz do povo, a luz das pessoas que desejam ser iluminadas pela sabedoria do Mestre Jesus. E aí nós temos o versículo 3, que o ensinamento de Jesus é interrompido. Veja que nesse momento a gente muda aqui a história. Diz: entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida
em adultério. Espera aí, vamos parar aqui, vamos observar. Veja que o texto ele tem algumas lacunas. O que é? O texto bíblico, às vezes, ele não conta tudo, ele nos deixa informações que são negligenciadas pelo narrador, até para gerar curiosidade ou gerar um foco diferente. Veja, se essa mulher foi surpreendida em adultério, muito bem. O texto não apresenta quem a viu. Quem que a viu a cometer adultério? O momento exatamente do adultério. O texto não fala. Depois, não fala quem é o amante dessa mulher. Cadê o amante? Porque só ela foi apresentada para Jesus. Não fala a reação do marido. Então, não apresenta o marido, não apresenta o amante, não diz, por exemplo, quem a viu, se foi o marido, se foi algum parente. Veja, o texto não diz nada para nós. Por que isso? Porque o foco agora vai ser na figura da mulher. Então, a mulher aqui ela se torna um símbolo. Símbolo de quem? Dos pecadores. Então, essa é a atitude do evangelista. Veja, colocando-a no meio deles, então essa mulher que é colocada no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Veja, o reconhecimento de fato de Jesus como mestre, isso que é verdadeiro. Jesus estava sentado como mestre, ensinando, levando a luz ao povo que jazia nas trevas, mas esse tipo de voltar-se Jesus como mestre, no fundo, não reconhecem Jesus como mestre. E veja, cita aqui, Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Onde está baseada essa fala desse grupo que em relação a essa mulher? Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, o adultério é proibido. Inclusive está no decálogo. Nós colocamos lá, não pecar contra a castidade, mas lá no texto original é não cometer adultério, vocês podem verificar depois. E depois, a pena que a lei de Moisés prescrevia para o caso de adultério, em Deuteronômio 22, Levítico 20, 10, ou Deuteronômio 22, 23, 24, continuando um pouquinho, era a lapidação. O que é a lapidação? É você jogar a pedra, matar a pessoa apedrejada. Isso, lapidada, a gente diz isso na língua portuguesa. Então, eles estão citando uma passagem da lei. Qual que é a coisa que está por trás aqui? Jesus, que fala para essas pessoas, lembra que no final de semana passada fala sobre a misericórdia. Ele vai ficar a favor da misericórdia contra a lei ou vai ficar a favor da lei contra a misericórdia? Nós estamos diante de um dilema. Então, a situação aqui não é simples como a gente pode pensar, né? Olhar para esse lado. Mas é interessante aqui a gente já destacar uma coisa, porque no fundo não tem que ter contraposição entre a palavra e a misericórdia. Inclusive o texto, a Torá, a lei de Moisés, um dos elementos fundamentais é a misericórdia de Deus. Quando o povo, por exemplo, faz o bezerro de ouro, Moisés ele exalta, e depois do perdão de Deus, exalta a misericórdia divina. O centro, o coração da palavra de Deus é a compaixão, e nós trabalhamos isso domingo passado, você pode verificar que Deus tem para com os seus filhos. Mas é a situação que está colocada aqui. Veja que perguntavam isso para experimentar Jesus. O verbo lepeiratzo. Peiratzo no grego pode significar tentar, colocar à prova. Quer dizer, era uma insistência e terem motivo de acusar. Agora, a gente tem que lembrar, Jesus está no templo. No templo, se você pesquisar na internet, vocês vão ver que havia os chamados tribunais que julgavam os casos. Inclusive, tinha um tribunal do Sinédrio. Então, Jesus estava no coração do judaísmo, segundo esse texto. Então, se Jesus falasse alguma coisa ali contra a Torá, ou que fosse concebida de forma não ortodoxa, imediatamente ele seria preso. Então, no fundo, eles não estão se importando com a mulher. Eles usam a mulher apenas um objeto para, de fato, Jesus ser colocado contra a parede. Veja, que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Isso aqui vai repetir. A escritura de Jesus no chão repete no versículo 6 e também no versículo 8. Isso aqui, gente, gerou um monte de interpretação na história, porque não se fala exatamente porque Jesus escreveu no chão. Tudo aquilo que a gente disser aqui, sem sombra de dúvida, é apenas hipótese e fica no campo da hipótese ou da nossa imaginação diante daquilo que João não falou. Eu fiz um estudo aqui para você, quais foram as interpretações que se deram para essa atitude de Jesus escrever no chão. Por exemplo,
Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho, então no século IV, interpretaram esse fato à luz de Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Lá em Jeremias 17, 13 está assim, olha, esperança de Israel, Senhor, todos que te abandonam serão envergonhados, os que se afastam de ti serão escritos na terra, porque abandonaram a fonte de água viva, Senhor. Então, para esses três grandes doutores da igreja, no fundo, é nessa atitude que esses homens estão tendo diante de Jesus, é um abandono da misericórdia divina. Mas veja, isso é uma interpretação que usa a Escritura, mas o texto em si mesmo não dá. Então, na visão de Agostinho, São Jerônimo e de Ambrósio, é um ato simbólico que demonstra que todos os seres humanos serão escritos na terra, se de fato não terem misericórdia, não serão admitidos nas realidades celestiais. O que Jesus escreve? Então, uma coisa é o fato porque Jesus escreveu, a interpretação simbólica. O que Jesus escreve? Não se sabe. Várias pessoas tentaram dar justificativo, por exemplo, Êxodo capítulo 23, versículo 1, 23, versículo 7, o texto não nos responde. No fundo, do ponto de vista narrativo, o fato de Jesus escrever no chão quer dizer que Jesus não aceita a pergunta, não entra no jogo. É aquela atitude que nós devemos desenvolver na vida, que quando alguém fala uma coisa para nos provar, antes de responder e entrar no jogo linguístico da pessoa, a gente silencia para pensar, para refletir. A gente pode interpretar dentro dessa lógica, não excluindo as outras. Por exemplo, no período medieval tem pinturas que o pessoal diz que Jesus escreveu, tem até pinturas que você vê em alguns lugares, que é assim, terra accusat terram, quer dizer, a terra acusa a terra. Mas isso é uma invenção, né? uma imaginação diante da lacuna do texto aqui que nós temos. E aí o versículo 7, veja, como persistisse em interrogá-lo, quer dizer, continuou. A gente não tem a informação diante das demais perguntas, Jesus não entra no jogo. Então, depois de um tempo, Jesus fala, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Por que Jesus responde isso? Onde Jesus está baseado em Deuteronômio, capítulo 17, de 13, de 10 a 11, de 17, de 5 a 7, que era a morte por lapidação, né, diante dessas realidades que eu já falei. Mas aqui, a reinterpretação de Jesus, aqui que é interessante. Jesus está citando essa escritura, mas fala, quem dentre vós não tiver pecado, ou for sem pecado. É esse sem pecado aqui que é interessante. Porque aqui Jesus fala sem pecado, não é apenas uma transgressão de natureza sexual, mas qualquer falta em relação à lei. Na afirmação de Jesus, diante desses que o questionam, é como se ele quisesse dizer o seguinte, a aplicação rigorosa de uma lei, primeiro deve aplicar a si mesmo. Quem faz uma aplicação rigorosa da lei em relação aos outros, faça-se, em primeiro lugar, a si mesmo. Então, o acusador se transforma agora em acusado. E aí, interessante que a gente olha, e tornando-se inclinar, começou a escrever no chão. Veja, que é a atitude de Jesus de escrever no chão que gerou tanta interpretação. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, os presbíteros, né, no grego, e Jesus ficou com a mulher, sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Veja, pelos mais velhos. Os mais velhos são os mais notáveis. Alguns, inclusive, alguns santos padres dizem que, no fundo, Jesus estava escrevendo o pecado das pessoas ali. Mas espera aí, Jesus estava na esplanada no templo, não tinha terra, gente, então Jesus não está escrevendo na terra, como alguns interpretam. Jesus está na esplanada do templo, e na esplanada do templo não tinha terra, tinha pedra. Jesus está escrevendo na pedra. Agora, vamos ver. A gente pode ter uma interpretação simbólica aqui, que alguns até fizeram, que eu acho interessante. Quem escreveu com o dedo na pedra? Foi Deus que escreveu com o dedo na pedra os 10 mandamentos. E aqui tinha uma promessa que Deus haveria de escrever, transformar o coração de pedra em coração de carne. Esses que são acusadores, Jesus também precisa salvá-los, salvar também a mulher. Jesus quer dar a essas pessoas um coração de carne. Entender que a aplicação de uma lei, a lei em si mesma, a palavra de Deus em si mesma, é sempre para salvar. É sempre para ser instrumento de misericórdia. Porque a gente já viu o sinal da semana passada, o pecado tem as suas próprias consequências na vida de cada um. Santo Agostinho dizia que, em latim, relicti sunt duo misera et misericordia. Quer dizer, ali foram abandonados 2. Tanto aquela que era miserável, a mísera, a pobre, como a misericórdia. Aquele grupo deixou, quer dizer, se encontra ali aquela que tem a miséria, que precisa ser preenchida pela misericórdia. E aí Jesus fica sozinho com essa mulher. Interessante aqui, veja, ninguém te condenou. Quer dizer, Jesus olha para essa mulher
olha nos olhos, restitui a dignidade dessa mulher e ele fala, olha, eu não te condeno, podes ir e de agora em diante não pegue mais. Veja, eu não te condeno. Jesus não condena a mulher, mas Jesus condena o pecado. Deus é assim, Deus não nos condena. Deus condena o pecado, quer dizer, porque Ele é um Pai que quer salvar e sabe que isso faz mal para a nossa vida. Caminhando para o final, para esse grande retiro que a gente foi fazendo ao longo da quaresma, Jesus não reduz aquela mulher ao pecado cometido. Não lhe interessa o seu passado, mas o seu futuro. Não banaliza nem se esquece do passado, mas se dirige para a possibilidade de uma mudança. Jesus liberta a mulher de um passado marcado por uma condenação definitiva, como querem seus adversários, para apresentar-lhe um futuro renovado pela fidelidade à vontade divina. A resposta de Jesus não é laxista. Com esse evangelho, Jesus não está dizendo para a mulher vai continuar pecando. Se vocês pegarem Mateus capítulo 5, vocês vão ver que Jesus era muito rigorista em relação à lei. Inclusive, ele falou que para cortar, quem olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu com ela em seu coração adultério. Ou seja, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Jesus não era laxista, Jesus não passava a mão na cabeça. Mas Jesus sabia muito bem distinguir o pecado do pecador. Então, veja, a lei não tem como objetivo conduzir à morte, mas a vida. Diz isso em Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Deus tem prazer em salvar, não em condenar. Então, a conclusão do evangelho de hoje é que a misericórdia divina é maior do que as nossas transgressões. Claro que na época, na prática judaica, quando a gente olha para esse texto, gente, provavelmente não tinha essa pena de morte por lapidação mais. Nós temos uma obra judaica, Talmud, que mostra muito bem isso. A Mishnah fala que talvez por estrangulamento, mas na prática os rabinos tentavam colocar várias barreiras para que não se aplicasse a pena de morte dentro dessa realidade. Qual que é a conclusão que a gente tem que trazer para isso? Quem somos nós nessa história? Nós somos Jesus, que é capaz de saber diferenciar o pecador do pecado, capaz de ponderar, ter uma mensagem equilibrada em relação à realidade humana. Jesus não está dizendo que o adultério não é coisa grave. É claro que é coisa grave, como a lei diz que é coisa grave, mas Jesus sabe que as pessoas podem errar e elas podem ter uma outra oportunidade de começar. Ou nós somos parte do grupo lá dos escribas e fariseus que estão com as mãos cheias de pedra. Quando a gente tem nas mãos as mãos cheias de pedra, é porque o nosso coração é de pedra. Nós usamos as nossas mãos para acolher ou para apedrejar as pessoas, quer dizer, para encontrar bodes expiatórios, para jogar todo o nosso pecado, a nossa hipocrisia numa determinada pessoa, porque, pela minha experiência, os que mais jogam pedras, às vezes, são os piores, são os mais pecadores, são os mais hipócritas. Então, veja, ou nós somos a mulher que já experimentou alguma vez sobre essa realidade na nossa vida. Então, veja, vamos guardar isso. Jesus não condena a pessoa, mas o pecado. Ele fala, eu não te condeno, eu não te condeno. E você tem a oportunidade de ver uma vida nova diante de Jesus. Faça essa experiência dentro daquela trilogia que eu mostrei para vocês, o arrependimento, diante da possibilidade da graça de Deus na nossa vida, o encontro com a misericórdia do Pai, com o filho pródigo, o filho mais velho, e agora a atitude diferente, em vez de pedras para jogar, acolher aqueles que viram um processo de conversão. Paulo viveu isso, a segunda leitura. Ele que perseguia, ele que era perseguidor passou a ser perseguido. O povo que estava no exílio agora tem a terra da promessa. E nós devemos fazer também a mesma experiência no dia a dia da nossa vida. Compartilhe a nossa reflexão, viva intensamente a quaresma, volte aqui algumas vezes para você refletir. Em vez de você ter um coração de pedra ou mãos cheias de pedra, tenha um coração de carne. Deixe Jesus, então, escrever na pedra do seu coração, como ele escreveu na pedra do templo, vai escrever a lei. E a lei, o centro da lei, é a misericórdia. Uma misericórdia que é junto com a justiça. E uma justiça que é misericórdia. Eu sempre digo que a palavra de Deus é isso. É uma misericórdia cheia de justiça e uma justiça cheia de misericórdia. Se você entender e viver isso, você será mais parecido com Jesus. Deus abençoe hoje e sempre. Amém.